Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 5. Vamos fazer a leitura apenas do versículo 8. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ao Senhor em oração novamente. Santo Deus, nosso eterno Senhor, Salvador e Mestre, nós estamos agora, Pai, diante de Ti, diante do Rei dos Reis, para proclamar e ouvir as sábias e santas palavras daquele que governa o universo com poderosa mão, que tem o domínio da história, que tem o poder criador, que é autoexistente, que é infinito. Nós estamos diante de Ti agora, ó Deus, para buscar ao Senhor o verdadeiro conhecimento que pode nos auxiliar na verdadeira prática de vida cristã. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-nos com o entendimento da Tua palavra, ilumina-nos, Pai, para que possamos entender os Teus desígnios, para que possamos pregar com fidelidade e aprender a Tua palavra. Cada palavra aqui mencionada sirva, Pai, para o louvor da glória do Teu santo nome, para a instrução do Teu povo, para que sejamos educados na Tua justiça. Rega-nos com Tua palavra, faz dos nossos corações e das nossas mentes uma terra fértil, que ao receber os nutrientes, frutifica para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós nos encontramos há algumas semanas nos debruçando no início do Sermão do Monte, no início do Sermão da Montanha, proferido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Mais especificamente, estamos na parte que é conhecida como as Bem-aventuranças. As Bem-aventuranças, o início, o comecinho do Sermão da Montanha. E essa é a sexta semana que estamos diante desse texto, é o sexto domingo, no qual nós nos encontramos agora no versículo 8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como bem sabemos, já falamos em outros momentos, a expressão bem-aventurados significa felizes. A palavra grega utilizada nos escritos é makarios, é felicidade máxima. É o bem-aventurado, a expressão máxima de alegria que um ser humano pode alcançar, o que podemos imaginar. Uma satisfação plena. E agora o Senhor ele passa a nos ensinar que felizes, verdadeiramente felizes, são os que são puros de coração. E o motivo dessa felicidade máxima está descrita no final do versículo. Esses homens que são puros de coração, eles são felizes porque verão a Deus. Essa bem-aventurança, ela traz para nós uma promessa linda, uma promessa rica e perfeita. Se é que é possível, mais perfeita que as demais que já foram ditas das outras bem-aventuranças. A rica promessa de que nós, aqueles que são puros de coração, vão contemplar ao Senhor. Eles vão ver ao Deus Criador. Contemplar a face é, sem sombra de dúvidas, o posto mais elevado de glória que pecadores como nós podemos alcançar. E obviamente nós não alcançamos essa glória infinita de poder ver ao Criador com os nossos próprios méritos. Obviamente isso só é possível para nós por causa
do favor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Contemplar a face do Criador em paz plena, um estado totalmente diferente do que estivemos outrora, inimigos de Deus. Agora vamos contemplar a paz plena. Olhar para o Criador, que nos tem agora como filhos, como amigos. Esse deve ser o anseio máximo da nossa vida. Um anseio constante que nós devemos pensar e desejar. Eu quero ver o Criador. Eu quero estar diante do Senhor em santidade, em justiça, em pureza. Esse, sem dúvida, é o deleite máximo que podemos ter. E nós já nos deleitamos em muitas coisas. Nós nos deleitamos na criação, que é bela. Nós nos deleitamos em contemplar o mundo, o universo criado em cada coisa, em cada ponto, em cada detalhe perfeito, rico. Onde tudo se encaixa, tudo se move com o intuito de louvar ao Senhor Deus. Onde cada coisa está posta no seu devido lugar. Cada coisa é fundamental. E nós contemplamos essa beleza e achamos rica a criação. Que dirá agora estar diante do próprio Criador de todas essas coisas? Que dirá então a beleza que é inalcançável para qualquer homem? Contemplar ao Senhor, certamente, é a maior das dádivas que podemos ter. O relato de Gênesis, meus queridos irmãos, no capítulo 3, versículo 8, mostra a queda, o que acontece após a queda no pecado. O que acontece com o homem depois de cometer o pecado, desobedecer a Deus. Gênesis 3:8 diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É num relato bíblico desses, que a Escritura nos mostra como o pecado é algo devastador, como o pecado é terrível, como o pecado é espúrio, como o pecado é danoso. É em relatos como esse, meus irmãos, que nós devemos aprender a odiar o pecado. Nós devemos aprender a rejeitar o pecado, odiar como uma coisa terrível e má. O pecado separa o homem de Deus. O pecado impossibilita o pecador de ver o Senhor, que outrora caminhava no jardim com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado impede o homem duplamente de ver a Deus. Não só pela justiça de Deus, do Deus Santo, que não se deixa ser contemplado pelos ímpios, afinal, como está bem escrito em Hebreus, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a própria impiedade faz os homens fugirem, faz os homens se esconderem da face daquele que é 3 vezes santo. Pois a luz de Deus revela as suas obras más, como está no relato também de João 3:20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Foi justamente isso que Adão e Eva fizeram ao pecar. Se esconderam do Senhor. E é aí que nós percebemos como a consequência do pecado é drástica, como é terrível. Adão foi criado puro, feito à imagem e semelhança de Deus, mas a desobediência, o pecado, a queda, manchou a imagem de Deus que nós carregamos. A desobediência trouxe morte espiritual a todos os homens. Afinal, esse é o salário do pecado, é a morte. O pecado alienou o homem de Deus. Mas agora o Senhor nos apresenta a esperança da reconciliação. A esperança de vê-lo novamente, de estar face a face com o Deus Supremo. Não que Adão e Eva tenham visto de fato Deus como ele é, mas uma teofania, uma forma que Deus usa para aparecer, para se revelar. Porque ninguém viu a Deus. Mas todo aquele que olha para Cristo contempla ao Senhor, pois ele é a expressão exata do seu ser. Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. E acredito eu que, para que nós possamos ter um bom entendimento dessa verdade, dessa sexta bem-aventurança, nós devemos responder satisfatoriamente a três perguntas. Três perguntas. Primeiro, qual o estado do coração do homem? Segundo, por que os nossos corações necessitam ser limpos? E terceiro, como ser de fato limpo de coração? Para que entendamos o significado pleno da sexta bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, necessitamos responder a essas três perguntas. Em primeiro lugar, qual o estado do coração do homem? Ou melhor, qual o estado do coração do homem natural? E é muito comum, no dia a dia, nós ouvirmos pessoas dizerem coisas do tipo: aquela pessoa tem um coração muito bom, né? Aquela pessoa é boa demais, querendo dizer que é uma pessoa amável, ou até que é uma pessoa que se compadece de outras pessoas necessitadas, ou que é uma pessoa agradável de se conviver. Aquela pessoa tem um coração muito bom. Ou nós também já ouvimos muito, e vira e mexe ouvimos isso dentro do meio evangélico. Algumas pessoas dizendo: Deus conhece o meu coração, como uma justificativa para a tomada de algumas atitudes. Ah, não, eu e Deus sabe meu coração. E o que me vem à mente imediatamente quando uma pessoa fala Deus conhece o meu coração é: meu querido, isso não preocupa você? O fato de Deus conhecer o seu coração não te deixa preocupado? Mas o que Jesus quer dizer quando ele se refere a ser limpo de coração? Felizes são aqueles que são limpos de coração. O que Cristo quer dizer com isso? Certamente ele não está falando literalmente do órgão que bombeia sangue pelo corpo. Nós não podemos perder de vista o contexto em que Jesus está pregando. O contexto em que o Senhor Jesus começa esse discurso, o Sermão do Monte. Ele está ensinando a homens que foram criados no judaísmo, como bem lembra Arthur Pink, homens que foram ensinados a cumprir a lei de forma exterior apenas. A lei era cumprida exteriormente. Muitas vezes essa lei era cumprida regada a legalismos, principalmente aqueles que seguiam o partido dos fariseus. Muitos deles não sabiam por que cumpriam tantos rituais sacrificiais, tantas guardas de dias santos, tantas purificações e muitos outros costumes. Porque eu não como aquilo? Eles faziam essas coisas apenas exteriormente, religiosamente, apenas nas aparências. Jesus agora ensina que a prática exterior, a prática visual, onde as pessoas enxergam os nossos exercícios no dia a dia, se não houver um significado interior no coração do homem, a verdadeira motivação santa que vem dele, que vem do alto, não pode produzir santidade alguma. Não produz nada, senão a glória dos homens. Senão que a glória dos homens. Como aqueles fariseus que oravam alto nas sinagogas, e o Senhor disse, eles já receberam a sua recompensa. Era ser admirado pelos outros. Mas a pureza de coração a que Jesus se refere, meus irmãos, é a motivação que o homem deve ter ao fazer todas as coisas. Todas as coisas, não apenas as sagradas, mas as seculares. Alguém pode ser muito bom em dar esmolas, mas se isso não for feito com a intenção de glorificar a Deus, de prestar culto ao Senhor, se isso for feito com a intenção apenas de autopromoção, de chamar atenção para a sua suposta bondade, a verdade é que não há pureza nesse ato. A pessoa pode até ser abençoada pela entrega da sua esmola, mas da sua parte não é pureza. Exteriormente pode parecer belo aos olhos dos homens, mas interiormente seu coração está sujo como um trapo de imundície. Porque o homem natural, e muitas vezes até nós, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, tendemos a agir assim, de forma exterior. Vocês já se perguntaram, por que eu tendo a agir assim, apenas de forma exterior? Como eu disse, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Mas o pecado ele fez uma mácula, uma mancha nessa imagem. Meu irmão, ser feito à imagem e semelhança de Deus significa que o Senhor deu em uma pequena escala, em uma pequena porção, alguns dos seus atributos infinitos. Deus, ele é a própria justiça, mas ele entregou um pouquinho, ele comunicou ao homem a sua justiça. Deus é o próprio amor, e ele entregou ao homem um pouquinho da capacidade de exercer esse amor, um pouquinho da capacidade de poder amar ao próximo. Assim como Deus é espírito, nós somos feitos espírito, corpo e espírito. Mas o pecado, ele manchou a imagem de Deus que nós carregamos. O pecado trouxe a morte espiritual a todos os homens. O pecado nos impossibilitou de exercer as funções para as quais nós fomos criados. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 3,12, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É entendendo, meu querido irmão, o estrago que o pecado faz, o estrago que o pecado fez, que nós podemos começar a perceber qual o estado do coração do homem comum. Jeremias 17:9 deixa claro o estado do coração do homem. Ele escreve: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso e corrupto. A palavra do nosso Deus traz para nós verdades extremamente conflitantes ao nosso ego. O que é dito do coração do homem natural, aquele homem que ainda não passou pelo lavar regenerador do Espírito, o que é dito sobre o seu coração o seu coração é enganoso, o seu coração é corrupto. Não, mas não é só enganoso e corrupto. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. E ele é desesperadamente corrupto. É isso que está escrito sobre o coração do homem que não foi purificado pelo Espírito de Deus. As palavras fortes de Jeremias lançam luz nas palavras também fortes do apóstolo Paulo, que diz que todos os homens juntamente, a uma, se fizeram inúteis diante de Deus. O ser humano perdeu a sua utilidade primordial na queda do pecado. Como pode um coração que é extremamente corrupto e enganoso poder cumprir as funções para as quais foram criados, que é adorar a Deus e se alegrar nele para sempre? Como pode um coração corrompido, alienado de Deus, glorificar a Deus e se alegrar nele? Como pode alguém espiritualmente morto se deleitar na glória da vida de Deus, daquele que é a própria vida? A verdade é que isso é impossível. É impossível que o Senhor Deus aceite qualquer ato de adoração meramente exterior. Como um cão aceita as migalhas que caem na mesa do seu dono para se alimentar. A gente não pode esquecer que o Senhor não vê como o homem vê. Nós devemos lembrar das palavras do nosso Deus ao profeta Samuel, que está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 16, na parte B do versículo 7. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É nesse ponto que lembramos das duas primeiras bem-aventuranças que nós já tivemos a oportunidade de expor aqui. As bem-aventuranças são como uma escadaria, degraus para a real felicidade que está em Deus. Jesus mesmo que nos conduz passo a passo, degrau por degrau, para essa glória perfeita e alegre. É quando o próprio Senhor nos revela a nossa condição de impureza. Quando Deus revela para nós que somos impuros e incapazes de prestar culto como lhe é devido, de prestar a Ele a glória que lhe é devida. É aí que o Senhor nos ensina que somos felizes, quando descobrimos a nossa condição. É aí que nós reconhecemos que somos pobres em espírito. É aí que somos pobres em espírito. É quando nós descobrimos que as intenções mais íntimas dos nossos corações são enganosas.
É quando nós descobrimos que as inclinações das nossas mentes são corruptas. É aí que somos mais uma vez felizes, porque o Senhor nos revela a nossa condição, mas Ele não nos deixa naquela condição. Ele muda as nossas vidas. Ele abre os nossos olhos para enxergar essas verdades. E é aí que somos mais uma vez felizes quando diz: bem-aventurados os que choram. Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa indignidade, a nossa pobreza total diante desse Deus, nós reconhecemos o nosso pecado, nós lamentamos, choramos, arrependidos. Ele nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A pobreza em reconhecer a nossa carência e a nossa necessidade de Cristo e da sua graça, que purifica os nossos corações, também nos faz chorar pelos nossos pecados. E mais uma vez, a Escritura nos ensina que a felicidade plena que o Senhor nos oferece, a felicidade está na contramão do mundo. Pois ao ser pobre, ao se reconhecer como pobre, ao chorar pelas nossas corrupções, é que nós somos felizes. Somos felizes. E fica claro que a felicidade não está em nós mesmos, porque somos pobres, porque somos pecadores. Mas a felicidade está naquele que enche os nossos corações. Está naquele que purifica as nossas vidas, purifica as nossas mentes e muda os desígnios na nossa existência. É no versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias que achamos a deixa para a segunda pergunta. Então, qual o estado do coração do homem? O estado do coração do homem natural é caído, é perdido, necessita urgentemente da graça, da transformação de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 17, para começarmos agora a responder a segunda pergunta. Se somos caídos, se o coração do homem é corrupto, por que os nossos corações então necessitam ser limpos? Jeremias 17. Vamos ler o versículo 9 e o 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aqui nós começamos a responder porque nós necessitamos com brevidade da pureza de coração. Porque necessitamos dessa graça de Deus. A verdade é que o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, bondoso, o Criador, o Senhor do Universo, Ele sonda os corações. Essa é a resposta, porque os nossos corações necessitam ser limpos urgentemente. O texto de Jeremias traz a nós uma grande luz sobre a necessidade breve de nossas vidas. Necessitamos ter o coração limpo, porque Deus sonda os corações. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus explora, Ele examina cada milímetro dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Ele mesmo afirma, Ele prova os nossos pensamentos. De modo que está bem claro que a pureza de coração que é exigida a nós por Deus mexe com todas as áreas da nossa existência. Mexe com todas as áreas. Quem somos? Quais são os nossos anseios, as nossas vontades, os desejos? Todas essas coisas são frutos do nosso coração. De modo que a palavra de Cristo, usando a metáfora dos olhos e da luz, como ele ensina em Mateus 6, 22 e 23, diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será
cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Aqueles que são puros de coração, meus irmãos, eles se aproximam da luz de Cristo. Eles refletem em suas ações, na vida prática, em seus motivos, em seus pensamentos, a glória de Deus. De igual modo, de outro modo, aqueles que possuem o coração sujo, ainda desesperadamente corrupto, eles estão em trevas. A Escritura diz para nós que grandes trevas são essas. Porque o Senhor prova os pensamentos. Como ele diz, ele prova para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Nesse momento, eu convido você à reflexão sobre a sua vida, sobre os desejos do seu coração, sobre aquilo que a sua alma anseia, sobre aquilo que você tem praticado. Você se imagina agora diante de Deus, do juiz do universo, daquele que sonda os corações. Você se imagina sendo julgado agora, segundo as suas ações, se elas estão em Cristo ou não, se o seu coração está em Cristo ou não. É nesse ponto que nós devemos pensar agora na terceira e na quarta bem-aventurança. Elas dizem, bem-aventurados os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Quando percebemos, meus irmãos, não por nós mesmos, mas porque o Espírito de Deus revela aos seus eleitos que Deus julgará os impuros, segundo cada uma de suas obras, e que nós devemos ser tomados pelo senso glorioso de uma mansidão humilde. E aí que nós vemos que não temos nada para reivindicar diante de Deus. O que é que você vai reivindicar diante de Deus? Que pessoas como nós, como eu, miserável, que estive pobre, cego e nu, posso reivindicar diante de Deus, senão a única coisa que eu mereço, que é a condenação. Por isso que nós devemos ser tomados pelo senso de mansidão humilde, que a terceira bem-aventurança nos ensina. Bem-aventurados os mansos. Devemos ser com Cristo, mansos e humildes. Pois não temos nada para reivindicar diante de Deus. E como o apóstolo Paulo diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, depois de indagar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, porque Cristo levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, ele satisfez toda a justiça divina. Na cruz do Calvário, ele rasgou o nosso escrito de dívida. E agora, nós somos felizes, porque sabemos que não podemos reivindicar nada de Deus. Mas somos felizes porque sabemos também que ele já nos deu tudo que precisamos. Agora nós somos felizes porque estamos sedentos da tua justiça e ao mesmo tempo satisfeitos na justiça de Deus. Graças a Deus pelo lavar regenerador do Espírito Santo que nos faz limpos de coração. Mas ele não faz de nós limpos de coração porque nós merecemos, porque Mário merece ou qualquer outro aqui merece. Ele faz de nós limpos de coração pela graça, pelo seu favor, pelo seu amor infinito, pela sua misericórdia. A mesma sensação que deve mover em nós o senso de humildade e sede de justiça diante de Deus é essa. Deve ser a sensação santa, a sensação temerosa do profeta Isaías, quando ele esteve diante de Deus. E pela luz do Senhor, que brilhava mais do que tudo, ele percebeu a sua fraqueza, a sua imperfeição. Convido mais uma vez você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Isaías, no capítulo 6.
Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: que está a expressão de Isaías, meus irmãos, quando esteve diante da luz de Deus, quando esteve diante do Senhor, ele percebeu a sua condição. Ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É esse ai de mim de Isaías que reflete a mansidão humilde. Aquele que percebe que não pode reivindicar nada, que a luz que iluminou foi tão forte que ele enxergou dentro de si até as coisas que ele não sabia. O seu pecado ficou em evidência. Essa é a mansidão humilde que Isaías foi tomado por estar diante daquele que é 3 vezes santo. Ele percebeu que não havia humanamente falando outra saída para ele, além da condenação, porque ele era um pecador. Ele disse: ai de mim, estou perdido. E ao mesmo tempo, esse ai de mim, que nós, quando nos encontramos diante do Criador, ao ouvir a sua palavra, ao ouvir a sua justiça, deve tomar os nossos corações e ao mesmo tempo nos encher de alegria. Nos encher de alegria plena diante de Deus. Pois é aí que o pecador percebe a sua real necessidade de Deus. A sua real carência. Como pobre em espírito nós choramos diante do Rei da Glória e da sua bondade. É só aí, ao perceber a santidade infinita do nosso Deus. E é aí que nós experimentamos também da sua graça infinita. Está muito claro, meus irmãos, que necessitamos ser puros de coração para ver a Deus. E os que não forem puros, os que não forem limpos de coração, serão futuramente condenados. Serão futuramente totalmente apartados de Deus. Totalmente apartados do favor de Deus. Desamparados. Como Cristo necessitou ser desamparado na cruz para que nós, que recebemos da sua pureza, não fôssemos desamparados. E o texto de Isaías diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Está uma grande expressão da graça de Deus, da purificação que Isaías foi alvo pela graça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. É com essa deixa, esse texto lindo de Isaías, esse relato da glória de Deus, da pureza, da santidade, da majestade de Deus e da imperfeição do homem, com esse relato que nós chegamos à terceira pergunta. Como ser limpos de coração, então? Como ser limpos de coração? Nós vimos que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Nós vimos que todos se encontrarão diante do Deus vivo, que julga tudo segundo as suas obras. Todos estarão diante de Deus. Por isso necessitamos ser limpos de coração. A pergunta é: como ser limpo de coração? Alguém poderia questionar a pureza de coração a que Jesus se refere no texto de Mateus, afinal, está relacionada às nossas ações de santidade ou ao lavar interior do Espírito Santo? Ao lavar regenerador do Espírito? E eu faço essa pergunta, eu devolvo agora com uma pergunta: e é possível separar essas duas coisas?
É possível que aquele que foi purificado pelo Espírito não expresse em suas práticas, em suas ações, a pureza que recebeu do alto? É possível aquele que foi verdadeiramente purificado, regenerado pelo Espírito de Deus, viva uma vida ímpia? Não faz sentido algum. A pureza de coração é, sem sombra de dúvidas, uma ação divina sobre nós. É um ato e ao mesmo tempo é um processo. É a regeneração feita de uma vez por todas em nossos corações, no nascer de novo. E ao mesmo tempo é a operação constante do Espírito Santo em nossas vidas, no processo da santificação. No dia do ato da regeneração, até o dia da nossa morte. De forma que não há santificação sem novo nascimento, meus irmãos. Não tem como alguém se santificar sem ter nascido de novo pelo Espírito. E de igual modo, não tem como alguém nascer de novo e não expressar a santificação em sua vida. Afinal, o autor de Hebreus deixa bem claro: procurem viver em paz, e em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A verdade de Deus, ela é totalmente graciosa. Ele faz todas as coisas por nós. Deus faz todas as coisas por nós. Ele nos elege, Ele nos chama, Ele nos regenera, purifica de uma vez por todas os nossos corações, Ele nos justifica, Ele mesmo é quem nos santifica, Ele mesmo é quem nos glorifica. Deus realiza toda a obra em nosso lugar. Ação totalmente monergística, tudo da parte dEle. Portanto, como verdadeiros cristãos, nós devemos ser gratos, nós devemos ser obedientes, sabedores que até o desejo santo de gratidão e de obediência vem do alto, vem dele. Nós somos chamados para a pureza, nós somos chamados para a santidade, meus irmãos. Essa pureza, ela só é possível porque o Espírito de Deus realizou uma obra perfeita em nós. Pelos méritos de Cristo, o Espírito Santo realizou de uma vez por todas uma obra perfeita na vida de cada crente. E continua realizando com a santificação. A promessa de Ezequiel 36, 26, ela é cumprida em nós. Está escrito: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. De modo que podemos observar, podemos ver claramente como era o nosso estado antes de Deus nos salvar e como é hoje. É por isso que Isaías fica desesperado ao estar diante de Deus. Mas o Senhor bondosamente, graciosamente, realiza essa obra sobrenatural que muda todas as nossas perspectivas. Antes nós éramos aversos ao Evangelho, contrários ao Evangelho. Agora nós amamos a palavra de Deus e a Deus. Agora nós amamos a salvação, a qual outrora nós desprezávamos. Antes só podíamos viver com o intuito de alimentar o nosso ego. Agora fomos novamente habilitados a viver puros e santos para a glória de Deus. Nós vimos que o quinto degrau, a quinta bem-aventurança que o Senhor nos ensina de Cristo é que Ele faz de nós verdadeiramente felizes. Ele nos ensina: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa foi a quinta bem-aventurança, nos mostrando que a nossa utilidade foi restaurada pelo agir regenerador do Espírito Santo. Nós que outrora éramos inúteis, como Paulo diz em Romanos 3, todos se desviaram, perderam a sua utilidade de glorificar a Deus, de se alegrar nele, foi devolvida pelo Espírito Santo. De forma que agora podemos agir com misericórdia. Podemos viver para a glória de Deus. Podemos viver o seu caminho agora usando da verdadeira misericórdia, que é em pureza de coração. Em justiça, podemos glorificar o santo nome do Criador e sentir agora real prazer nele. E agora vem o sexto degrau. O Senhor nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O Senhor nos ensina que toda a nossa vida, incluindo o exercício da misericórdia para a qual nós somos chamados,
O exercício do amor ao próximo, tudo na nossa vida tem que ser feito com pureza. As nossas intenções em todas as coisas, até nas coisas que são para nós mesmos, nos divertimentos, entretenimentos, todas as coisas devem ser feitas para glorificar a Deus. E nisso também deve consistir a nossa felicidade. O verdadeiro cristão, ele se deleita na prática do bem. O verdadeiro cristão, ele exerce a prática da pureza com verdadeira santidade. E a verdade é que em todas essas coisas nós já somos bem-aventurados. Nós já somos felizes em servir a Deus. Certamente aqui há um duplo cumprimento, pois nós já vemos Deus ao contemplar Cristo, Ele que é a expressão exata do seu ser, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, como está escrito em Hebreus. E nós ainda alcançaremos a graça de Deus, o ápice desta alegria ao estarmos diante daquele, face a face, daquele que é santo. Estar face a face com o nosso Pai, com o Redentor. Há um duplo cumprimento. Nós já somos felizes agora em todas estas coisas. Mas ainda seremos invadidos de uma felicidade tal que ninguém pode descrever até estar lá. Para encerrar, meus irmãos, quero convidar os irmãos a abrirem mais uma vez agora o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, para lembrarmos dessa rica promessa na qual nosso coração deve estar arraigado, nosso coração deve estar ansioso. 1 Coríntios 13, 9. A palavra de Deus diz: pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, Cristo, a sua volta, a sua vinda, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Não vai haver mais o incompleto, os pedaços. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora o versículo 12 encerra com essa belíssima promessa na qual o nosso coração deve estar puro e ansioso esperando. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, turva. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. E depois conhecerei como também sou conhecido. É aqui que nosso coração deve estar. É aqui onde o nosso tesouro está. Em saber que estaremos diante do Criador. Um dia face a face. Aqueles que foram de fato purificados. Aqueles que foram feitos santos. Que se entregaram a Cristo verdadeiramente. Estarão diante do Criador. Não mais no juízo, mas agora na glória, para usufruir dos seus benefícios eternos, para glorificar o seu santo nome eternamente, para se invadir com a felicidade plena na qual os nossos corações devem estar alegres, devem estar postos. Iniciamos com 3 perguntas. Primeiro, qual o estado do coração do homem natural? O estado do coração do homem natural é caído. O estado do coração do homem natural é desesperadamente corrupto. É vaidoso. É egoísta. E é por isso, meus irmãos, que os nossos corações precisam ser limpos, que era a segunda pergunta. É por causa do nosso coração
caído, da nossa natureza caída, corrompida, que precisamos da purificação do Espírito Santo. Purificação, a santidade, que sem a qual ninguém verá Deus. Os nossos corações precisam estar em Cristo. E só uma forma de ter o coração purificado, pela ação soberana de Deus, e pela graça de Deus que nos oferece, que Ele nos oferece. De forma que ainda que você vá e o busque, porque Ele moveu em seu coração para fazer isso. De forma que, se você tem ouvido a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O Senhor está sempre disposto a nos purificar e nos fazer trilhar, e nos trilhar por caminhos de justiça. De forma que, se você tem ouvido a voz de Deus, não espere por outro momento, porque esse momento pode não haver para você. O Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, que o Senhor nos faça ter o senso verdadeiro de plena justiça, para que possamos adorá-lo verdadeiramente, em pureza, em santidade, colocando Ele em primeiro lugar, Ele antes de tudo, Ele antes da minha vida. E só assim podemos viver verdadeiramente para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Convido você a se colocar de pé.